nós somos unidos em Cristo, e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de... Graça e paz, amados irmãos. Estamos iniciando o nosso culto e com muita alegria que nós estamos no nosso templo, com muita alegria estamos juntos. Esse tempo que nós ficamos tão distanciados por uma tela, mas com o coração aquecido e caminhando junto. E é muito bom estarmos juntos aqui, né? E aos poucos eu tenho certeza que o Senhor vai estar eliminando de vez todas essas restrições, e em breve o povo todo vai estar junto, reunido, mas já é muito bom a gente poder compartilhar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar orando, agradecendo e engrandecendo ao Senhor. Para quem está assistindo a transmissão, né, nós estamos gravando um culto direto aqui do templo. A maioria dos irmãos, aliás, todos os irmãos estão atrás da câmera, por isso não estão aparecendo, mas nós estamos transmitindo direto aqui, com toda cumprimento das regras de segurança, distanciamento, máscaras, higienização com álcool, tudo feito da maneira como foi determinado pela Secretaria de Saúde. E nós estamos aqui ministrando e quando saímos do altar usamos máscara também. Mas tudo isso eu estou dizendo para dizer que você também está seguro em vir para a igreja, né? Você pode vir participar conosco. Vamos orar nesse momento, agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, é maravilhoso poder estar aqui junto com os irmãos. É maravilhoso poder, Senhor, adorar aqui nesse lugar. É maravilhoso, Senhor, poder estar glorificando os irmãos, ao Senhor com os irmãos, ó Pai, juntos aqui. Pai querido, que nessa noite seja uma noite de celebração, a retomada, Senhor, de uma caminhada. Pai querido, um novo tempo está pela nossa frente, Senhor, e nós queremos nos submeter a Ti, ó Pai, como adoradores e como servos, para cumprir o Teu propósito. Venha, Senhor, sobre esse lugar, enche esse lugar com a Tua presença, enche, ó Pai, cada coração com Teu Espírito, encha, Senhor, cada lar que estará assistindo essa transmissão, Senhor. Pai amado, que a Tua graça venha sobre nós, o poder do Espírito Santo venha sobre nós, que possamos sentir o calor da presença do Espírito Santo, que possamos sentir, ó Pai, todo o agir do Espírito Santo entre nós. Fala ao nosso coração, traz paz para aqueles que estão amedrontados, ó Pai amado, angustiados. Nós nos colocamos, ó Pai, como servos na Tua presença para Te adorar, e é o que queremos fazer nessa noite, render a Ti honra, glória e louvor. Que, ó Pai, Tu seja exaltado sobre toda a terra, e que o Teu povo reunido agora nos templos, em cada lugar, possa glorificar a uma só voz o Teu nome, e, ó Pai, engrandecer o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, Senhor, nós Te agradecemos e Te adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes. O salmista aqui, ele está apresentando uma realidade muito, muito abençoada. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, clamamos a Ti, para que Tu venha nos falar, segundo a Tua vontade, através dessa palavra. Toma a nossa vida, e a nossa mente e coração, que elas possam estar cativas pelo Teu Espírito Santo, para entendermos o que Tu quer nos falar. Trata-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. O salmista aqui, ele está relatando um momento especial. Durante o período do exílio na Babilônia, período de 70 anos, havia um sentimento no coração do povo que era uma situação de caos. Havia um sentimento de assolação, um sentimento de destruição, um sentimento de perda. Afinal de contas, eles estavam fora da sua terra, exilados. Eles estavam sofrendo, eles estavam ali sentindo peso, sem poder estar na sua terra, sem poder estar com o seu povo, sem poder adorar no templo. Um período que estavam ali de muito sofrimento. O Salmo 126 é um contraste muito forte com o Salmo 137. Abre aí o Salmo 137. Quero que você preste atenção. O Salmo 126 está falando de algo que aconteceu. O Salmo 137 está narrando o acontecimento. O Salmo 137, de 1 a 4, diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá haviam. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A Escritura está narrando aqui, irmãos, um estado de tristeza muito grande. Está dizendo ali que eles estavam sentados à beira, e ali eles choravam, eles penduraram as harpas, eles pararam de louvar, eles não cantavam, não adoravam, eles choravam e lamentavam. E o texto é dramático, e o texto diz que aqueles que foram lá, buscaram eles, pegaram eles como escravos, aqueles que aprisionaram eles, pediam que eles cantassem. Até quem estava escravizando eles via a tristeza no coração deles. Mas eles diziam que estavam ali só chorando. Diz que aqueles opressores pediam que eles se alegrassem e cantassem os hinos de Sião. Mas eles diziam: como é que a gente vai cantar? Nós não estamos na nossa terra. Nós não estamos no nosso lugar. Como eu disse, é muito propício essa história hoje. Quanto tempo nós ficamos fora do nosso lugar? Quanto tempo nós ficamos distanciados, alguns lamentando muito, outros talvez com medo, outros desanimados, outros ansiosos pela volta. Muitas vezes em nossa vida está acontecendo isso. A mesma coisa que aconteceu com eles. Um cativeiro diferente. Um cativeiro que foi nos imposto por uma questão de saúde, de segurança, mas uma realidade de isolamento, de solidão, de medo, de angústia.
Quantas pessoas com quem eu falei por esses dias estavam angustiadas. Esse tempo de angústia. O Salmo 137 mostra como era a angústia desse tempo. Mostra como que eles estavam ali no tempo de angústia. A alegria se transforma em lamento. A festa se transforma em luto. O prazer se transforma em pranto. Para nós vivemos aqui um tempo, e esse período todo eu fiquei lembrando disso. Nós estávamos aqui em um período tão alegre, um mês de reunião, um mês de culto, e aí a gente se encontrando, a gente terminou aqui com uma festa, teve bolo e tudo, alegria. A gente estava ali assim ansioso, a gente estava ali empolgado, pensando como é que vai ser semana que vem, como é que vai ser, a gente cheio de ânimo, e de repente não podíamos mais estar aqui. Um tempo de angústia, e toda a alegria foi assim. A gente não chegou a ficar num desânimo total, glória a Deus por isso. A gente teve contato, mesmo online, de vez em quando se via, mesmo à distância, mas mesmo assim, ficou aquela coisa assim, puxa, estava um tempo de festa, estava um tempo de alegria, e a nossa festa foi transformada em pranto, foi transformada em isolamento. Nós estávamos no culto aqui com a igreja cheia, e depois na semana seguinte não podíamos estar aqui. Uma situação. Mas tem algo que a gente tem que aprender com isso tudo, irmãos. E nós nunca podemos nos esquecer, mas às vezes as pessoas esquecem. Esquece que no tempo de angústia é o tempo que o Senhor mais se manifesta. O Senhor se manifesta sempre, mas é no tempo de angústia que a gente percebe mais a manifestação dele. A gente vê mais o milagre. A gente vê o cuidado, a gente vê o quanto Ele está tomando a nossa vida. É quando nós estamos no vale da sombra da morte, é que a gente tem certeza que Ele está conosco. É o maior desafio, é viver bem no tempo da angústia. Viver a crise, mas se sentindo seguro. Porque nós temos um Deus maravilhoso. O problema é quando nós nos esquecemos disso. A palavra do Senhor, no Salmo 46, diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Eu preguei aqui há 1 ou 2 mensagens atrás, né? Quem assistiu a transmissão viu essa mensagem. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, a gente sabe que o Senhor está com a gente. O tempo de angústia é apenas um ciclo da vida. E a nossa vida passa por esse ciclo. Isso é inevitável. Vai ter dias de festa, mas vai ter dias de pranto. Vai ter dias de alegria, mas vai ter dias de lamento. Isso é o ciclo da vida. Ninguém vive a vida inteira estando alegre todos os dias ou triste todos os dias. Existe um tempo da angústia, mas a gente precisa entender uma coisa. O tempo da angústia é um ciclo, é um tempo pequeno que vai passar. Não existe tempestade que seja perpétua. Toda tempestade vem e vai embora. Toda tempestade. Não existe noite sem fim. Por mais escura que seja a noite, ela vai passar. E haverá um amanhecer e um novo dia. A vida é assim. Então existe o tempo de angústia. E nós precisamos entender que na nossa vida acontecem determinadas coisas para nos ensinar.
Eu tenho comentado com algumas pessoas em reuniões online, nesse tempo, que se teve uma coisa que mudou, pelo menos durante esse período, na história da Terra, do planeta, é que as pessoas parecem que se tornaram mais humanas. Parece que começaram a se importar mais umas com as outras. Algumas, né? Sempre tem as exceções. Mas, de um modo geral, as pessoas se tornaram mais solidárias do que normalmente são. As pessoas se tornaram mais, né, principalmente aqui no nosso continente, na nossa cultura. A gente está sendo disciplinado a fazer coisas que a gente nunca fez direito. O brasileiro nunca foi muito bom de fila, né? E está aprendendo a fazer fila agora para tudo quanto é... E detalhe, fila com distanciamento. De vez em quando dá uns ruinzinhos, de vez em quando tem alguém que não entende. Mas, de um modo geral, toda crise vem nos ensinar alguma coisa. Mas o melhor de tudo, e o mais importante, é que na crise a gente precisa aprender. Não estamos só, porque o nosso Deus está presente no tempo da angústia. O povo estava exilado lá na Babilônia, se sentindo esquecido, se sentindo abandonado, angustiado, mas Deus nunca se esqueceu deles, e o Salmo 126 mostra isso. Como eu disse, o Salmo 126 é um relato do que aconteceu, é um relato das coisas que já passaram. O 137 é o que estava acontecendo. Enquanto ali no 137 narra que o povo estava angustiado, não cantava, estava triste, o 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Preste atenção, querido. O Salmo 126 vem dar um relato para dizer: não se preocupe, ainda que esteja no tempo de angústia, o Senhor vai restaurar a nossa sorte. Ainda que esteja num tempo difícil, o Senhor trará nova todas as coisas. Quero que você preste atenção. No tempo de angústia, a gente também tem que aprender que devemos buscar força em Deus, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Aqueles que confiam no Senhor não podem ser abalados. Não são abalados. Amados, você sabe o que é paz? Paz não é ausência de problemas. Nunca foi. Paz é uma segurança que nós temos no meio dos problemas. Conta-se aí uma ilustração bem antiga, que fizeram um concurso para pintores pintarem obras de arte e estarem ali pintando alguma coisa que lembrasse paz, remetesse paz, para poder avaliar qual era o pintor que melhor iria expressar esse sentimento de paz. E quando estavam fazendo a avaliação das pinturas já feitas, pararam diante de um quadro e havia assim montanhas, e assim lá na montanha uma casinha com uma chaminézinha, uma fumacinha saindo da chaminé, algumas aves voando por cima, um lugar assim bem tranquilo. E as pessoas olharam e falaram assim: puxa, que realmente, né, um lugar assim que parece com paz mesmo, né? Tem muita paz quem está num lugar desse. E aí foram para uma outra pintura, a outra pintura tinha assim um lago tranquilo, cristalino, alguns patos e cisnes, alguns animaizinhos ali, e aqueles que estavam avaliando falaram assim: puxa, eu já estou me imaginando sentado na beira desse lago, que paz! Mas eles se surpreenderam quando chegaram diante de um quadro, e o quadro estava assim, tinha umas pedras na beira do mar, o céu estava escuro, havia raios, as ondas muito altas e fortes, uma tempestade muito forte.
Aquele quadro retratava as ondas batendo nas pedras e as águas espirrando alto. Vento, chuva, escuro. E eles ficaram olhando para aquilo e chamaram o autor do quadro, o pintor, e disseram: olha, nós te pedimos para pintar a paz, o sentimento de paz. E você pintou uma tempestade. O autor sorriu para eles e disse assim: vocês não prestaram atenção no quadro. Nós prestamos, olha aqui as ondas, os raios, olha só esse raio aqui, as nuvens escuras, o céu escuro. Não, olhe detalhes. Nós estamos vendo. Dá para sentir o vento olhando para o seu quadro. Assim, mas você reparou que lá no alto da pedra, numa grutazinha, tem um pássaro? Aí eles foram olhar lá e realmente tinha um pássaro, quietinho, em uma frestazinha da pedra. E eles ficaram olhando para aquilo e o autor falou assim: paz é a segurança que aquele pássaro tem. Ele está no meio da tempestade, mas ele sabe que ela vai passar. E na hora que ela passar, ele está pronto para voar. Isso é paz. Sabe, amados, quando a gente vive um tempo de crise, a gente precisa realmente entender quem somos. Porque muitas vezes na crise a gente se desespera também. Afinal de contas é uma crise. Só que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque quem confia no Senhor não tem medo da tempestade. A tempestade pode ser assustadora. A tempestade pode ser forte. A crise pode ser muito grande. Mas o meu Deus é maior. E se tem uma certeza da tempestade, é que ela vai passar. Se tem uma certeza da crise, é que ela vai acabar. E quando acabar, eu estarei pronto para voar, porque o Senhor é a minha fortaleza. Amém? Então existe uma diferença muito grande. O povo ali, relatado pelo Salmo 137, estava ali em angústia, triste, não cantava mais. Como é que a gente vai cantar? De pendurar as harpas, de pendurar o violão, guardar a bateria. Disseram: eu não canto mais, não dá. Querido, mas o problema não era Sião, era o Senhor. Porque eles poderiam estar fora de Sião, mas o Senhor não estava longe deles. Deus está presente o tempo todo. Em tempo de crise, o Senhor está presente. Não houve um dia só dessa quarentena que o Senhor não esteve presente na tua casa. Nenhum dia. Ainda que tenha sido momentos difíceis, ainda que tenha aparecido circunstâncias difíceis, mas o Senhor está presente. Só que é difícil, irmãos, porque a nossa humanidade tende a valorizar a nossa angústia. A nossa humanidade tende a pegar a angústia e potencializar ela ainda mais. E a gente se sente fraco. E a gente se mostra fraco. A gente se sente desanimado e a gente se mostra desanimado. Mas não pode ser assim. Porque o Senhor é a nossa força. E se eu me mostrar fraco, eu estou dizendo que o Senhor também é fraco. Mas se eu sou do Senhor e Ele é a minha força, eu tenho que mostrar que Ele me levanta e me mantém forte. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas tem um versículo que eu gosto muito, de Joel, uma partezinha do versículo, Joel capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e diga ao fraco, eu sou
forte. No tempo da angústia, no tempo que você está sendo afrontado, no tempo que você se sente ali enfraquecido pelas circunstâncias, porque as tempestades parecem que vão te engolir, as ondas são muito fortes, saiba que elas podem ser muito fortes, mas não duram. Só o nosso Deus é eterno. E se Ele é a nossa força é eterna. Então, nesse momento que você se sentir abatido, angustiado, fraco, eu não tenho força, dê um grito como de Joel e diga assim: eu sou forte. Eu sou forte, porque o Senhor é minha força. Eu sou forte. Querido, com Deus você é forte. Se o Senhor está na tua vida, você é forte. Pastor, você é forte. Não diga que é fraco, diga que é forte. O profeta Joel está dizendo isso. Você se acha fraco? Então diga: eu sou forte. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer não, mas eu vou fazer hoje porque não é para você falar para o teu vizinho não, é para você falar para você mesmo. Né? Diga assim: eu sou forte. Dessa forma eu não acredito não. Esse negócio já tem a máscara para atrapalhar, né? E dizer assim: eu sou forte. Você acredita que eu sou forte? Estou numa força. Você acredita nisso? Então diga assim: eu sou forte. Eu sou forte. Aleluia. E você é. Não porque tem alguma coisa de você mesmo, mas porque o Senhor é a tua força. Porque o Senhor é contigo. Quer seja no vale da sombra da morte, quer seja nos altos montes, quer seja no meio da tempestade, quer seja onde for, ou qualquer que seja a circunstância, o Senhor é contigo, e se o Senhor é contigo, Ele é tua força, e se Ele é tua força, você é forte. Você não vai ser abalado. Em Abacuque, o profeta Abacuque, ele tem um texto lá, capítulo 3, versículo 17 e 18, que ele relata isso. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas e da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Só quem espera no Senhor pode dizer que grandes coisas Ele fez por nós. Contraste muito forte com o Salmo 137. Porque agora o salmista está dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Queridos, olha que contraste. No Salmo 137, eles não conseguiam nem louvar o Senhor. No Salmo 126, se alegram da salvação. Quando o salmista diz estar com aqueles que sonham, isso significa que eles estavam surpreendidos com o que Deus estava fazendo. Eles ficaram surpresos, perplexos, alegres com o livramento do Senhor. Provavelmente, quando estavam lá naquela angústia, pensaram que não iam nem sair mais dali. Quando estavam no exílio, pensaram que aquilo não iria ter fim. Pensavam que tudo tinha se acabado. Mas para aqueles que estão no Senhor, não tem um fim, porque o Senhor, Ele é eterno e Ele nos chama para a eternidade. O livro de Esdras tem outra história muito linda. Estou quase acabando, irmãos.
livro de Esdras tem uma história lá no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor conforme a instrução do rei Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Diz a palavra de Deus que a comoção daquele momento era tão grande quando foi reedificado o templo do Senhor, quando se abriu as portas do templo, depois que ele tinha sido fechado e ficou ali fechado por um tempão. Diz ali que havia uma expectativa e o povo estava alegre, estava adorando, pronto para adorar. Mas havia uma comoção tão grande. Olha só, versículo 12 e 13 diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com grande alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo de vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz que o som se ouvia de muito longe. Pensou que cena maravilhosa essa? O povo ficou sem o templo, o povo ficou sem identidade, já não se sabia mais se ia ter a oportunidade de ter o templo de novo, de estar no templo outra vez. Mas aí a reconstrução do templo, e diz o texto que os sacerdotes estavam prontos, vestidos com seus instrumentos, trombetas e todos os instrumentos para adorar a Deus. Mas os sacerdotes e levitas, quando chegaram e viram a casa do Senhor, viram o templo, diz o texto que eles começaram a chorar de emoção. Devemos crer sempre que Deus tem uma nova história para a gente. Queridos, particularmente, eu fiquei 1 mês aqui e depois 4 meses fora. 1 mês aqui que a gente passou junto e depois 4 meses virtual. Mas uma certeza estava no meu coração. E ainda está, e vai continuar. O Senhor tem grandes coisas nesse lugar. O Senhor fez, o Senhor está fazendo, e o Senhor fará grandes coisas nesse lugar. O inverno está aí passando, literalmente, né? Estamos aí no inverno. Mas depois do inverno vem a primavera. Saiba, Deus tem um novo dia. Deus tem um novo propósito. O povo está falando por aí, o jargão atual é sobre o novo normal, não é isso? Mas eu vou te falar que nós estamos para viver é o novo sobrenatural. Porque o nosso Deus, Ele nos conservou. Ele nos guardou. O salmista diz, olha, quem vai lá semeando com lágrimas, volta com júbilo. Quem sabe o que plantou, sabe o que vai colher. Deus tem planos e projetos para nós, para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor restaurou a nossa sorte. Grandes coisas o
o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Amém? Então temos que celebrar, temos que agradecer e temos que engrandecer. Ainda está aí a pandemia, a gente ainda não sabe o que pode acontecer, ainda pode ter momentos difíceis, mas uma coisa eu garanto a você: fique firme no Senhor e você não será abalado. Se você se sentiu enfraquecido, dê um brado e grite: eu sou forte, porque o Senhor é a minha força. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança.